Mas eu dei tanta risada. Tá, Letícia. Então, a gente está começando aqui esse circuito de corrente contínua, tá? Esse é nosso assunto de hoje. Eu vou, na semana que vem, estar falando sobre, fazendo alguns exercícios de resistência em série em paralelo. Bora ver como é que fica aí ao final, para a gente poder decidir aí como é que vai ser o nosso mini teste, tá certo? Então vamos lá. Onde é que a gente está? A gente tinha aquele quadrado de relações, né? E nesse quadrado aparece lá o seguinte, que a energia potencial é a carga vezes a tensão, ok? Então eu peguei e vou pensar assim, ó, eu aqui tenho um condutor, tá? Nesse condutor tem uma diferença de potencial, o potencial aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Isso quer dizer que deve ter alguma carga positiva lá de cá e alguma carga negativa lá de cá. Então, se aqui é positivo, positivo com positivo tem repulsão. Se aqui é positivo, positivo e negativo tem atração. Então, a tendência é essa carga ser puxada aqui através desse condutor. Quando isso acontecer, ela vai sair da tensão alta para tensão baixa. Isso quer dizer que ela vai perder energia potencial. Então, ela vai ter energia potencial alta e vai para energia potencial baixa. Essa é a nossa ideia, tá? Então, só para a gente fazer aqui, ó, a gente dividiu essa equação por ΔT, porque isso vai levar um tempo, né? Para sair daqui e para lá leva um tempo. Acontece que ontem, na última hora da aula, a gente definiu que a variação da carga sobre tempo é corrente elétrica, né? Então a gente chamou isso de intensidade da corrente. Então fica assim: variação da energia potencial por unidade de tempo é potência. Então a gente mostrou aí que a potência vai ser simplesmente a corrente vezes a tensão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu quisesse saber a a, a potência de um secador de cabelo, por exemplo. Então, eu olharia no rótulo dele, e se ele tivesse, por exemplo, olha, a corrente dele é 2 amperes, tá? Então, 2 amperes, a tensão, eu sei, a tensão é 120. Então, é só pegar a corrente, 2 amperes, e multiplicar pela tensão de 120 vai dar a potência. Então, 120 vezes 2 vai dar 240 watts. Olha, 240 watts não serve para nada para secar cabelo, né? Você precisa de pelo menos 2.000, algo desse tipo. Então, você não compraria esse secador, você compraria um que tem uma potência maior. Não é isso? Exatamente. Ainda seria fraco um de 2000, o meu É, cabelo. eu sei, é cada dragão que eu vejo aí para secar cabelo. Rapaz, É, você meu passar é cabelo é capaz de muito cheio. queimar a pele da pessoa. Eu fico assim, Meu esse ca- pessoal é corajoso. Mas tem o difusor, professor, que Ah, ele meio que ele dissipa o ar e aí você só para secar mesmo, não para sim, alisar, entendeu? entendi. Tem gente que é louca, que queima a cabeça. É. Eu vi na internet um vídeo, uma moça que tava fazendo, sei lá, acho que era uma chapa, uma coisa assim. Daqui a pouco Babyliss. sai o Foi taco esse? do cabelo, meu Deus, sai o taco Foi do que ela cabelo da fazia mulher. babyliss, que o É, cabelo caiu. é. Ela ficou assim surpresa. Mas é isso. Então, potência dá para ser calculado como corrente vezes tensão, tá? Então, ó, a carga foi de um lado para o outro. O que aconteceu? O condutor saiu de cinza para vermelho, representando então o aquecimento. A gente falou ontem que quando a gente bota a carga no condutor, tem um campo elétrico que puxa para um lado. Mas tem um arrasto. Que arrasto é esse? Conforme a carga vai andando, ela vai se esbarrando em outras cargas, né? Então aí ela progride com muita dificuldade. Então essa é a resistência. Conforme ela vai sendo empurrada assim, a multidão fica cada vez mais quente. Então você teve aí ó, uma mudança de temperatura. A gente pode dizer o seguinte: o trabalho realizado para deslocar as cargas contra a força de resistência é transformado em calor, ok? Então vai virar calor no condutor. O condutor aquece. A gente pode dizer então que a potência, a gente pode olhar as unidades da potência. Lembre que eu uso colchete quadrado para dizer a unidade de potência é igual à unidade de corrente vezes a unidade de tensão. A unidade de corrente, a gente definiu já, é o ampere, né? Isso é a gente mede corrente através dos amperes.
Meio ampere miliampere é a corrente que é segura, né? Miliampere. Quando você chega em meio ampere, já é uma corrente perigosa. Se você chegar em 1 ampere, queimaduras profundas, 2 amperes pode matar uma pessoa. Então, ampere é uma unidade que a gente tem que respeitar, tá? Vezes volt, que é a unidade de tensão. Então, ampere vezes volt vai dar o quê? Vai dar a unidade de potência da mecânica, que a gente chama de o joule por segundo, que tem um apelido de watt, tá? Ou watt, com o símbolo W no SI. Então, o que é potência? É energia porque é joule por segundo, tá? E no circuito elétrico é corrente vezes tensão. Isso sempre vai dar o watt. Você chama watt ou watt? Watt, né? Depende. Depende de que, Letícia. Quando você vai falar assim, quantos watts tem Eu uma... chamo Whats, mas o Whats É, tem professor que chama Vat. Vai depender, é. tem. Cada um chama de um jeito. Ah, sim, eu estava perguntando você. Aí você Não, vai eu chamo de depender. Watt. É, Mas é isso, cada um. Eu já vi várias pessoas chamando de Watt, cada um chamando de é, Watt. Depende. tá bom. Então, vamos deixar o watt. Tá bom. É melhor para mim. É. Ok, então ó, a taxa com que se realiza trabalho é igual à taxa com que se produz calor. Tem que ficar claro isso, né? Porque o watt é uma taxa, então é tantos joules por segundo, né? E aconteceu o que com essa energia? Virou tudo calor. Então você usa energia para puxar a carga não acelera, vai a velocidade constante, então para onde foi a energia? Ela deve ter ido justamente para gerar calor. Bem, usando a lei de Ohm, é possível você escrever, ó, a lei de Ohm está aqui embaixo na direita, ó, tá vendo aqui? Então, tensão é igual a resistência vezes corrente, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do I, eu vou botar, ó, no lugar do V, né, eu vou botar RI. Então, fica I vezes I, fica I ao quadrado, vezes R. Então, a primeira relação está aqui. Ou, se eu quiser, eu posso isolar a corrente e substituir aqui, então vai dar potência, tensão ao quadrado sobre resistência. Qualquer uma dessas três equações aqui resolve. Todas são boas. É mais para ganhar tempo, você escolhe uma ou outra. Se você tiver corrente e tensão, não tiver a resistência, você usa essa. Se você não tiver a tensão, você usa de cima. Se não tiver a corrente, usa de baixo. Ok? Então você usa a que é adequada. Lembre que R é a resistência e a unidade da resistência são os ohms. Tem o símbolo no SI, ó, desse ômega maiúsculo. Então essa aqui é uma letra grega maiúscula, chama o ômega, tá? E é o símbolo do ohm, tá? Da física. Você vai encontrar esses resistores aonde? Ó, em circuitos. De vez em quando você olha uma placa de circuito, você vai ver um bichinho desse tipo aqui. Parece um cilindro com um arame entrando de um lado e saindo do outro. Tem umas faixazinhas coloridas. A gente chama isso de um resistor, tá? Então, no circuito tem o resistor. O que o resistor faz? Ele vai transformar a corrente elétrica em calor. É isso que ele faz. Essa é a função dele. No circuito de corrente contínua. No circuito de corrente alternada, tem outras funções. A gente não está aqui preocupado com corrente alternada. Isso vai ser nas matérias profissionalizantes, lá com o Fábio. Muita coisa tem resistência. Então, a gente já falou sobre o secador de cabelo. Se você perceber, dentro do secador tem uns fiozinhos, tá? Uns fiozinhos metálicos, tem umas bobinazinhas assim. Aquilo, provavelmente, na maioria dos secadores, vai ser um fio de alta resistência chamado de uma liga, né, que mistura níquel com cromo, ou então também conhecido como o nicromo. E esse material vai estar dentro, por exemplo, essa é uma escovinha, né, isso aqui, né, para você fazer alisar o cabelo, fazer cacheado, Esse é para caixa. para caixa, né? Esse de cá já é para você alisar, né? É um bocado Isso. de coisa. O de cá já passa roupa. Tem gente que passa no cabelo também. Virgem Maria, que perigo. Então tá aqui, né? Então o ferro também, se você abrir o ferro, você vai encontrar uns fios resistivos.
Todo né? equipamento que ele superaquece, ele trabalha no base do aquecimento, ele tem resistência. Tem resistência. A resistência vai ser esse tipo de fio. O televisor também aquece, se você perceber. E o Chuveiro que televisor, não tá aí. mas eu queria comentar, o chuveiro, uma boa lembrança. Eu quero comentar o televisor, porque o televisor você não vai encontrar muitos resistores desse tipo aqui dentro dele. Mas ele aquece pra caramba. Onde é que está esse resistor ali dentro? Acontece que tem. Toda vez que você vê calor, você imagina tem uma resistência associada, mas não tem necessariamente um resistor ali dentro, nem um fio de níquel cromo. Né? Isso pode vir de vários outros componentes. A bateria sofre a mesma situação. Quando você usa uma bateria, você vai perceber que a bateria aquece, tá? Então, isso quer dizer que tem resistores aqui dentro? Não. Isso quer dizer que o processo químico gera, tá? Não só energia que você pode utilizar, transferir para um circuito, mas também gera energia que não vai prestar muito para outra coisa, vai ser um calor, né? Como se fosse um subproduto do processo. E aí eu tenho aqui também, ó, uma torradeirazinha, né? Uma sanduicheira, né? Às vezes até aparece na televisão propaganda de compre uma sanduicheira de não sei quem, não sei quem. Então eu botei ela aqui. Aí tem várias coisas, né, onde tem resistores. Se há calor, suspeite resistência. Por exemplo, na bateria do celular. Então quem conversa muito no celular sabe que de vez em quando isso aquece o pé do ouvido, né? Então aí já passou do tempo de desligar o celular. No carregador do Toda vez que eu computador, converso com minha irmã, sim, aí esquenta a orelha, né? é isso. Olá, vocês, viu? Essa conversa. Então, no carregador do computador também e na pilha, né? Se você usar qualquer pilhazinha, bateria, você vai ver que ela aquece, né? É um subproduto. Muito bem. Esse resistor, ele vem com várias faixazinhas. Ele de que material é feito isso aqui? Ele é feito de carbono, então às vezes tem grafite dentro, tem carbono de outras formas também. Às vezes tem filmes metálicos com ligas do tipo níquel cromo, né? E geralmente um substrato de porcelana. Se você quebrar, você vai ver um farelozinho assim, parece uma porcelanazinha, ok? E essas linhazinhas aqui vão permitir você fazer a identificação da resistência desse objeto. Então, você tem resistores de diferentes tipos. Alguns têm 4 linhazinhas coloridas, outros têm 5, outros têm 6. Quanto mais linha tiver o resistor, mais caro é o resistor, porque ele é um resistor de maior precisão, ok? Como é que funcionam essas linhazinhas? Vamos pegar esse primeiro resistor aqui, ó. Você tem aqui o amarelo, tá? Se você seguir aqui a linha, você vai chegar no primeiro dígito. Qual é o primeiro dígito? Você deixa até o amarelo 4. Aí você vai para o rosa. O rosa você desce, vai chegar no segundo dígito. É 7. Então aí você tem 47. Depois a terceira faixa, ó, você vai seguindo, vai para aqui, desce aqui, é justamente ó, o multiplicador. Como a nossa terceira faixa é vermelho, isso corresponde a 100. Então, qual é a resistência desse objeto? Vai ser 47 vezes 100, ou seja, 4.700 ohms. Está escrito bem aqui do lado, ó, 4,7 quilo-ohms. Ok? Então, isso vai ser 4.700 ohms. E essa última faixa aqui? Essa última faixa, você desce aqui, ó, e você vai chegar na tolerância, né, desse resistor. Ou seja, o processo industrial que produz esse resistor produz muitos e rapidamente. Existem resistores que vão sair acima de 4.700, tem resistores que vão sair abaixo de 4.700, embora o alvo fosse 4.700. Mas aí na hora de pintar eles, se for um pouco acima, um pouco abaixo, todos recebem essa pintura. Esse aqui é o de 4.700, ok? E quanto a mais, quanto abaixo, 10% a mais ou 10% a menos. Ou seja, 4.700 você vai para cima mais.
470 ou menos 470 ohms. Vai estar nessa faixa, né? Então isso é chamada tolerância. Esse segundo resistor aqui já vai ter uma tolerância de 5%. É por isso que ele vai ter 3 faixas, então ele vai ter primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. Ele vai ter uma tolerância, note aí o dourado, de 0,1. Vai ser o multiplicador, né? 0,1. E a terceira faixa não é vermelha, aqui é azul, tá? Aqui a quarta faixa, que é o multiplicador, deu vermelho, vai ser 100, tá certinho. Aqui o dourado é essa faixa aqui, que vai vir para cá, que é justamente a minha tolerância, tá vendo? A tolerância desse aqui é 5%. Se você converter a faixa em número, você vai ter 68 quiloohms com a tolerância de 5%. Esse último resistor, ele já tem uma precisão tão grande que você começa a ter um controle sobre a temperatura em que ele opera. Então vai aparecer um último dígito aqui que vai dar o coeficiente de temperatura que ele funciona, tá? Então é assim que funciona a codificação da informação no resistor. Isso não é usado para capacitor, não é usado para mais nada, apenas resistores. Então fica muito fácil identificar o resistor. Você já trabalhou com essa tabela aqui? Já. Já, então você conhece, né? Ótimo, ótimo. Já posso botar na avaliação. Diga. Eu só não estava tendo contato, mas... Sim. Se você já trabalhou com resistor, você sabe, aí está meu comentário, que na tabela aqui é bonitinho, porque o amarelo bate exatamente com o amarelo, o rosa bate exatamente com o rosa. E quando você vai para a prática, meu amigo, o que acontece? Não você é assim. Tem a cor parecida de longe, você tem dificuldade de distinguir o verde do cinza. Exatamente. Né? E como é pequeno, as linhas são bem finas, bem pequenas. Fininhas, Então você já conhece, né? Quando eu trabalhava com resistor na época, a gente tinha uma lupa no setor. E aí você geralmente buscava a opinião de outra pessoa, porque eu faço assim. Eu olho, digo o que é, depois posso outra pessoa. Se concordar, tá bom, vai essa. É verdade. E às vezes você resolve pegando o quê? O multímetro, né? Você bota ali para medir Também, a resistência para medir a resistência diretamente. É o É mais mais prático. confiável. E você fazia o que com resistores? A gente fazia manutenção em placas. Que tipo de placa? Tinha placas que tinha de computador, de braços mecânicos, Sim. de caixas de comando de... Aqueles gabinetes de comando de... Não sei se você sabe o que é frame. Sabe o que é frame? Sei. Dos motores de frame. Sim. Poxa, então você tem experiência. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu já fiz. Não, é porque eu trabalhei lá na Ford, por isso. Sim. Aí era Severino. Todo setor que precisava eu ia. Entendi. Mas é bom que tem experiência. Você tem um currículo muito bom, viu? Não fica... Descobri isso essa semana. Por quê? Porque eu fiz um processo da Continental por fazer. Sim. E aí eu desisti na metade, mas mesmo assim eles me mantiveram, não fiz outra etapa, mesmo assim eles me mantiveram no processo. Boa. Aí eu percebi que o currículo era bom, né? Tá fazendo diferença. Graças a Deus. Então você sabe aí que no circuito, no diagrama, aparece um zigue-zague desse tipo aqui. Sei. Então isso aqui vai ser moleza para você. Que coisa boa. Espero que eu lembre, né? Porque eu fiz o curso foi quando? Tem uns 3, 4 anos. 3 anos já. É porque o mini-teste principalmente vai ser sobre resistores, né? Resistores corrente elétrica. Mas isso é reciclar conteúdo, é mais fácil do que aprender. Sempre. É a razão que a gente estuda. Para poder reciclar. Exatamente. Tá bom. Então eu tenho minha fonte aqui. A fonte vai ter esse símbolo, tá? Uma plaquinha da fonte é pequena, outra é grande. Ou seja, essa aqui simboliza o terminal negativo, a de cá simboliza o terminal positivo. A força eletromotriz é que nem aquela mãozinha que eu mostrei. Ela pega cargas aqui, arranca e joga para frente. Então ela vai fazendo de forma repetida. Daqui a pouco tem uma repelindo a outra aqui, andando para frente aqui, buscando o negativo do lado de cá. Então vai passar forçosamente pelo resistor que vai aquecer. Muito bem.
Você pode montar um circuito desse tipo, botando aqui ó, um voltímetro e botando aqui um amperímetro. Um perímetro. É pena que a gente não está presencial, porque a gente tem tudo isso no laboratório lá para a gente fazer e ver E como vai acontecer. o laboratório de lá é melhor do que o do IFBA daqui de Camaçari. É. Então, aí você vai ter isso aqui, né? Você pode, então, ir mudando aqui a tensão e ver o que acontece com a corrente, né? Se você vai fazendo isso, você vai perceber, ó, aqui é negativo, aqui é positivo. No resistor vai ter uma queda de tensão. Então a tensão antes é mais alta, a tensão depois é mais baixa. Mais E quando baixo. você bota o voltímetro aqui, vai fazer a leitura para você. Se você começar a fazer várias tensões diferentes, usando, por exemplo, um reostato. Eu botei aqui um dimmer, tá? Porque é um tipo de reostato conhecido. Você pode fazer a variação aqui e você vai mudar a tensão no resistor. Para cada tensão, você pega a corrente e faz um gráfico. Você vai ter justamente, então, uma reta. E essa reta vai ter uma declividade que é 1 sobre a resistência, tá? Então, V você controla, é a variável independente. A corrente você não controla, ela é consequência do ajuste. Então ela vai nesse eixo de cá. Okay? Quando isso acontece, você obtém uma retazinha, disse que o material é ômico. Então eu tenho aqui um resistor ômico. Se por acaso, ó, você usa, em vez do resistor aqui, você troca, bota uma lâmpada, ok? E você faz a mesma brincadeira mudando aqui a tensão, você vai descobrir que conforme a tensão aumenta, a corrente também aumenta, numa certa faixa, ó, fazendo quase uma reta aqui, até o momento que ela brilha. Você vai ver aqui ó, o filamento em um lugarzinho assim, só em um filamento, essa é uma lâmpada incandescente, ele vai começar a encandecer. Quando isso acontecer, aí muda, a declividade muda e começa a ficar mais ou menos assim, uma curvatura leve, assim, ok? Uhum. Então, esse objeto aqui, essa lâmpada, é dito um resistor não ômico, ok? Ele vai ser um resistor não ômico, bem diferente do anterior. Observem que nesse caso existem agora dois tipos distintos de resistência. Uma associada à declividade, a outra à declividade média. Então, quando você faz a conta V igual a RI, esse R aí é resistência média. Tá? Para você ter a resistência aqui em cada ponta, você teria que fazer uma tangência aqui, ó. Mas a gente não vai se importar com isso, não. Não é o nosso Graças a caso. Deus. Ok, então tá aqui um circuito simples, tá? Eu tenho uma fonte, tá? Que está aqui ó, marcada, pode ser, por exemplo, uma bateria, está aqui marcada com a caixinha. Essa fonte tem uma reação química dentro, por exemplo, que a gente chama da FEM, ou seja, força eletromotriz. A apresentação de ontem foi aquela mãozinha, né, que trabalhava de um lado para o outro. Aqui vai ser uma reação química. Então, esse símbolo aqui, FEM, tá? A gente fala força eletromotriz. A gente pensa em força, pensa em Newton, tá? Mas aqui nesse contexto, a gente vai pensar em volt, em tensão. Então, a fonte, a FEM aqui, é uma elevação de tensão. Sai da tensão mais baixa para a tensão mais alta. Aparece também um aquecimento nessa bateria, que eu vou chamar de uma resistência interna. Okay? Essa resistência interna não existe fisicamente como um componente. Ela é, aquilo que eu te falei, é um subproduto da operação aqui, da reação química. A bateria ou a fonte vai então produzir uma corrente no circuito que vai passar em um resistor externo e aí vai ter uma queda de tensão, enquanto esse resistor externo aquece, ok? Então aí está o meu circuito simples. A gente chamou isso aqui de uma bateria, tá? Ou pode ser uma fonte, pode ser uma fonte no laboratório, por exemplo, ou pode ser uma fonte do celular. Bem, a gente pode observar o seguinte, se você está aqui em A e você decidir dar uma volta aqui, ó, andando nesse circuito, você vai ver, você vai atravessar aqui a fonte do menos para o mais, então houve um aumento de tensão, depois vai ter uma queda de tensão, depois tem outra queda de tensão, e aí você volta para A. Você pode dizer, então, que a soma da variação de tensão ao longo do circuito vai dar zero. Então a gente escreveu isso aqui.
A tensão de A para B, mais a tensão de B para C, mais a tensão de C para A, tem que dar a mesma coisa. Então, vai dar 0 a soma. Se eu substituo, então, a tensão de A para B, simplesmente é a FEM. A tensão de B para C, tem um resistor aqui, a gente falou que tem a lei de Ohm. A lei de Ohm fala que V é igual a R vezes I. Então, eu substituí aqui, ó, V de BC vai ser a resistência interna vezes a corrente. A tensão de C para A vai ser a resistência externa vezes a corrente. Eu posso, então, ó, isolar aqui a corrente nessa equação, passo esses dois termos para a direita, coloco I em evidência, depois divido pela resistência interna mais a resistência externa. Então, vai dar a minha corrente aqui. Note o seguinte, se eu pegar essa equação aqui, eu multiplico por I, tá? Ela vai ficar com I vezes a FEM, R vezes I ao quadrado, R vezes I ao quadrado de novo aqui, ó. Então, se eu faço isso, né, a expressão sugere, né, que podemos usar uma resistência equivalente, tá? Mas eu quero mostrar isso aqui. Eu posso chamar isso aqui de potência da fonte, e aqui a potência dissipada, ó. A potência da fonte é dissipada nos resistores interno e externo. Muito bem, exemplo. Para o circuito ao lado, a FEM é 14 volts, a resistência interna é 2 ohms, a resistência externa é 6 ohms. Determine a leitura no amperímetro e no voltímetro para o circuito, a potência dissipada em cada resistor e a leitura no amperímetro e no voltímetro se os polos da bateria são colocados em curto, ou seja, se você botar um fio aqui de A para C. Tente fazer aí esse exercício, tá? Boa noite, professor. Boa E noite, aí, Vitor, Letícia. tudo bom? Fiquei há poucos Boa instantes. noite, Vitinho. Estou me situando aqui. Ok. Não se preocupe não que tem a gravação, tá? Mas esse assunto pode ser talvez familiar para você, que é a parte de resistência de circuito simples. Ah, eu lembro disso aí. Tá. Eu coloquei um exemplo aí para vocês tentarem fazer. Beleza, vou pegar a calculadora aqui, o matéria. Então, professor, a letra A ia determinar aqui a corrente. Diga de novo, Vitor. A letra A no caso da corrente. A sua ligação tá com o seu microfone está com mau contato. Eu tô falando, tá dando pra escutar agora? Deu pra ouvir? Eu consigo ouvir, mas está no meio de um chiado. Eu tô querendo saber se a primeira questão é para determinar a corrente. Você quer a leitura do amperímetro, que vai ser a corrente, e a leitura do voltímetro, tá? Agora melhorou. Você desligou o microfone. Foi para poder conectar novamente aqui pra melhora. Dá uma mexidinha, quem sabe que isso para. Melhorou aí? Não, continua. Tá parecendo assim que você tá amassando um saco de batata frita. Agora cheguei ligado. Tá certo. Então você tem o seguinte, para o circuito ao lado, a FEM é 14 volts, a resistência interna é 2 ohms, a resistência externa é 6 ohms. Determine a leitura no amperímetro e no voltímetro para o circuito, a potência dissipada em cada resistor, a leitura no amperímetro e no voltímetro se os polos da bateria são colocados em curto, fio de A até C. Então o fio sai daqui e vai até C. Pode dar uma olhada. Nesse caso, a gente está supondo o seguinte, então tem uns detalhezinhos assim que a gente tem que combinar com o aluno, né? Às vezes não precisa, porque às vezes o aluno nem percebe. Mas tecnicamente aqui, quando a corrente vai subindo, que chega aqui, tá? Note que nesse ponto aqui exatamente, a corrente poderia escolher continuar
e atravessar a resistência, ou subir e atravessar o voltímetro. Se parte da corrente subisse e atravessasse o voltímetro, isso quer dizer que ia mudar o valor da corrente que passa pela resistência. Ok? Note também que se o amperímetro, por exemplo, resistir muito à corrente, né, isso também vai interferir no próprio valor da corrente. Então, a gente sempre tem que observar, nesses casos, supomos que a resistência interna do voltímetro é muito, muito grande. Algumas pessoas falam assim, tende a infinito. Eu não acredito em infinitos, então eu não uso essas palavras. E a do amperímetro, que é muito, muito baixa, então tende a zero. Tá? Então, o amperímetro sempre tem resistência interna muito baixa, o voltímetro sempre tem resistência muito alta. Você pode perguntar por que isso acontece. Para você não interferir no circuito. Então, quanto mais alto for a resistência interna do voltímetro, quanto mais baixa for a resistência interna do amperímetro, menos você interfere no circuito e consegue fazer suas medidas sem interferir. Bem, a gente pode começar somando as resistências, obtendo uma resistência equivalente. Então, eu tenho aqui 2 ohms mais 6 ohms, que vai dar, então, 8 ohms. No amperímetro, você pode usar a lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz que a corrente é igual a Φ sobre a resistência equivalente. Tem até igual a resistência que multiplica a corrente. Muita gente arruma isso da seguinte forma. Em um triângulo. Se você faz isso, você pode ler esse triângulo assim, V é igual a R vezes I, que está bem aqui, mas você também pode tirar o valor de R, que vai ser justamente a tensão sobre a corrente, então V sobre I, ou você pode tirar o valor da corrente, I vai ser a tensão em cima de R, então V sobre R. É uma coisa que auxilia a fazer a álgebra, ok? Muito bem. Então, I é igual a Φ sobre a resistência equivalente. A Φ é 14 volts. Se eu substituo aqui, então, Φ em 14 volts, resistência 8 ohms. Se eu faço a conta, vai dar 1,75 amperes. No voltímetro, então, eu já sei a corrente. Eu sei que a resistência aqui é 6 ohms, então no voltímetro a leitura tem que ser a resistência externa vezes a corrente, vai dar 6 ohms vezes 1,75 amperes, que vai dar 10,5 volts. Pode fazer a conta. Se você quer a potência dissipada na resistência interna, então vai ser, eu já tenho a corrente, né? Então a gente pode usar justamente a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter então resistência interna, lembre, é 2 ohms, está aqui no enunciado. Corrente vai ser 1,75 amperes elevado ao quadrado. Não esqueça o quadrado, né? Na hora de botar na calculadora. Isso vai dar 6,12 watts. Ok? 6,12 watts. Se você quer a potência na resistência externa, você repete o processo, mas agora você vai usar a resistência externa de 6 ohms. Note que a corrente que passa por um resistor é a mesma que passa em outro. E você pode dizer, então, 6 ohms vezes 1,75 ampere ao quadrado. Você vai ter, então, a potência dissipada de 18,38 watts. Ok? Ser a leitura do que acontece quando você faz um curto na fonte. Então, a gente volta, a corrente é igual a Φ. Dessa vez, agora, se você só tem esse curto aqui, isso quer dizer que o circuito vai funcionar assim. Então,
você vai ter o valor da FEM, 14 volts. A única resistência que está aparecendo no circuito agora é de 2 ohms. E você vai ter um resultado de 7 amperes circulando aqui. Mas olha aqui, ó, o amperímetro está localizado bem aqui. Ele não está entre A e C. Isso quer dizer que a leitura dele vai ser nula. Então, qual vai ser a leitura no amperímetro? 0. Se a leitura no amperímetro é 0, a leitura no voltímetro também é 0. Se esse ponto A fosse aqui em cima, a leitura no amperímetro seria 7 amperes. Note que essa resistência interna, então, protegeu a minha fonte. Porque se essa resistência interna fosse muito mais baixa, a amperagem seria muito mais alta. Porque a resistência interna é inversamente proporcional à corrente de curto-circuito. Então, muitas fontes hoje em dia são a prova de aluno inexperiente. Então, eles têm uma resistência interna que vai atuar, permitindo que a corrente não fique assim muito grande e não cause um aquecimento excessivo da fonte, às vezes até danificando a fonte. Tá? Então, essas fontes mais modernas têm esse sistema de proteção. Alguma pergunta aí? Não, professor. Até então, não. Ok. Vai ser tranquilo, porque esse assunto aqui é bem tranquilo. Vamos fazer uma analogia, tá? A analogia com a corrente. A gente vai usar a corrente, tá, elétrica e fazer uma analogia com a corrente, né, em um rio, por exemplo. Então, tá aqui o circuito, eu botei aqui em perspectiva, deitado aqui no chão. Você tem a fonte, eu simplifiquei, tirei a resistência interna, para a gente não pensar muito sobre isso, e botei a resistência externa. E vamos tentar visualizar, então, uma analogia. Imagine que eu tivesse um rio, tá? E que parte desse rio, ó, tivesse circulando aqui embaixo e parte do rio tivesse circulando aqui em cima. Então, dá para ver aí que isso não ia funcionar, né? Porque o rio não ia acontecer o que? A água ia cair aqui e não ia chegar água lá em cima, ele ia acabar secando lá em cima. Mas imagine que você tem esse relevo aqui, onde aqui é mais baixo e aqui é mais alto. A gente pode propor uma solução aí para esse rio funcionar. Eu vou botar aqui, ó, uma polia, uma correia, outra polia em cima, e vou botar um bocado de baldezinho aqui, ó, ao longo da polia. Eles vão subir cheios e vão jogar água aqui em cima e vão descer vazios. Então, alguém aqui pode pegar, botar uma manivela e ficar rodando a manivela, e essa água que está aqui embaixo vai ser jogada aqui para cima. Se isso acontecer, uma água empurra a outra, que vai cair água aqui da ribanceira. Quando cair, vai ter uma turbulência aqui embaixo, né? Vai ter aquela zona de turbulência. Então, essa é nossa analogia, né, com o circuito. O circuito, tá, a gente pode usar como modelo e tal, um rio que atravessa um relevo desse tipo para entender o que acontece no meu circuito. Basicamente, aqui, ó, isso aqui eleva a tensão. Então, eu estou pensando nessa altura aqui como sendo a tensão. A tensão está embaixo, aqui está em cima. Ela mantém-se em cima até chegar no resistor, onde ela cai novamente. Tá? Acontece que a gente sabe que a FEM tem uma reação química que passa a energia para o circuito. Aqui, na minha analogia, eu tenho justamente uma pessoa que vai rodar a manivela. Então, essa pessoa vai passar a sua energia para a corrente no rio, elevando a água até aqui em cima. Chega aqui, vai ter uma queda. No resistor, quando passa a corrente, a gente sabe que tem uma queda de energia potencial. As cargas que passam perdem energia ali dentro. Perdem energia, como é que você sabe disso? Porque o resistor vai ficar quente, vai ter calor gerado. Então, esse calor, a energia, deve ter vindo justamente da energia que é perdida pela corrente. Aqui eu tenho, na minha analogia com o rio está aqui em cima e aí agora está aqui embaixo. Então hoje houve uma variação da altura.
A água caiu lá de cima até aqui embaixo, tá? Mas houve aquecimento? Houve aquecimento. Se você botar um termômetro aqui no rio, você vai descobrir que a água aqui depois da cachoeira é um pouco mais quente do que a água antes da cachoeira. Um pouco mais quente porque a água justamente é uma das substâncias que são mais difíceis de aquecer. Então você gasta muita energia para aquecer um pouquinho. Então toda essa energia aqui da queda foi transformada em calor, ou seja, a energia que você transfere aqui, rodando a manivela, elevando a água, vai aparecer do lado de cá na forma de calor. Claro que com o tempo essa água quente vai circulando e vai aquecer todo o circuito. Isso também acontece com o circuito aqui de baixo. O resistor está quente, conforme você opera ele, ele vai aquecendo todo o fio até chegar na fonte. Isso é normal. Alguma pergunta aí sobre essa analogia? Funciona? Sem pergunta, professor. Observe que toda analogia que a gente constrói, claro, vai ter limitações, né? Então, em algumas situações ela é adequada, em outras vai ter limitações. Uma coisa aqui que ela é muito adequada é na seguinte situação. Note que quando a água cai, tá? Ela não só vai fazer essa espuma, essa turbulência que vai transformar em calor, mas ela também faz uma zoada, né? Ou seja, parte da energia vira energia térmica, parte da energia vira energia sonora. A pergunta é: isso acontece com o resistor também? De certa forma, acontece sim. O resistor ele vai aquecer, tá? Se o resistor aquece, ele também vai emitir energia de radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. Ou seja, se você tivesse aquele óculos de filme de ver calor, você ia ver que esse resistor brilha. No caso da lâmpada, ele brilha no visível, né? Então você consegue enxergar que está brilhando. O resistor brilha, mas é no infravermelho, que nossos olhos não conseguem administrar. Bem, note aí que a gente tem agora uma corrente, né? A corrente aqui vai circular, ó, a corrente de água está circulando aqui no meu circuito. Isso é a analogia para a corrente elétrica que circula embaixo. Bem, a gente pode perguntar assim, e se eu tivesse, ó, essa cachoeira, em vez de ser uma cachoeira só, fosse duas, a minha analogia funciona? Acontece que funciona também. Quando a água caía, eu tinha aqui uma turbulência bem grande. Agora eu tenho duas turbulências pequenas, então eu posso somar essas turbulências, né? Eu posso pensar assim também, ó, essa queda somada à queda de cá tem que ser igual a essa queda aqui, ou seja, se eu penso nisso como altura, V vai ser igual a V1 mais V2. Aí eu escrevi aqui em cima, V é igual a V1 mais V2. Eu sei o seguinte, ó, que a corrente que passa aqui no circuito vai ser a mesma corrente o tempo todo. Vai ser a corrente que desce aqui e vai ser a corrente que desce aqui. Eu posso dizer, então, que I vai ser igual a I1, que é a corrente na primeira cachoeira, e I2, que é a corrente na segunda cachoeira. Tudo é igual. Eu sei a lei de Ohm, que V é igual a I vezes R. Então, eu posso substituir aqui nessa equação. Ela vai ficar assim, ó. V é igual a I vezes R, V1 é igual a I1 vezes R1, e V2 é igual a I2 vezes R2. Então, eu posso aqui nessa segunda equação, ó, perceber que se as correntes são todas iguais, eu posso cortar. E eu vou ter justamente a minha condição de equivalência. Eu vou dizer que o resistor R é equivalente a uma associação, ó, de resistores em série R1 e R2. Então, essas cachoeiras aqui estão em série. Por quê? Porque toda água que passa em uma, passa em outra também. E qual é a condição de equivalência? Note aqui embaixo tem dois resistores. Ó. Se eu quiser ter aqui a mesma
potência dissipada que no exercício anterior. Então, tem que ser verdade que a resistência que apareceu antes deve ser igual à soma de R1 mais R2. A gente pode generalizar e dizer o seguinte: para uma associação de resistores em série, é verdade que R é igual à soma, tá, das resistências individuais de cada um dos resistores. Bem, e se eu tiver cachoeiras em paralelo, como é que isso fica diferente? Então, a gente vai estar estudando justamente a situação de eu ter um circuito, e esse circuito tem dois resistores em paralelo. Então, eu estou falando de resistores em paralelo. Nesse caso, se olha aqui nessa posição, eu percebo que a corrente 1 vem para cá, a corrente 2 vem para cá e a corrente I sai daqui. Então, eu posso dizer que o I tem que ser igual a I1 mais I2, ou seja, a corrente é a soma, né? Ela se divide entre a cachoeira 1 e a cachoeira 2. Ok? Eu posso novamente usar a lei de Ohm, usando aquele sistema do triângulo, a gente chama aquele triângulo da velha. Então, a corrente tem que ser a tensão sobre a resistência. Então, eu posso substituir aqui nessa equação. Se eu faço isso, eu vou ter V sobre R é igual a V1 sobre R1 mais V2 sobre R2. Agora, diferente da questão anterior, tá? Do exemplo anterior, onde eu tenho associação em série, na associação em paralelo, as cachoeiras têm a mesma altura, que a subida aqui na fonte. Então, eu sei o seguinte, que V vai ser igual a V1 mais V2. Desculpe, V é igual a V1, que é igual a V2. Todos são iguais. Se são iguais, eu posso cortar aqui, Cortando, eu vou ter a seguinte expressão. 1 sobre R, que é a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Então, quando eu tiver duas resistências em paralelo, por essa analogia aqui, vai valer essa expressão. E, de fato, vale, e a gente pode generalizar para a situação onde eu tenho várias resistências. Então, eu vou ter aqui, 1 sobre R, vai ser igual à soma de 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, assim por diante. Alguma pergunta? Não, professor. Ok. Então, série ou paralelo. Como você já tem experiência, isso aqui fica bastante trivial, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, compare essas duas situações, né? Quando você fala de cachoeira, você não tem dúvida se a cachoeira está em série ou paralelo, né? Se a água passa por uma cachoeira, depois passa pela segunda, eu tenho uma associação em série. Se a água passa por uma, que passa por uma, não passa pela outra, e vice-versa, eu tenho uma associação em paralelo. Então você vê, com essa analogia, você nunca vai ter dificuldade em perceber o que é série, o que é paralelo. Alguma pergunta? Não. Ok. Esse exercício aqui a gente já fez, tá? Estava bem aqui, né? Então, exemplo. Para cada circuito, determine a potência dissipada. Considere, nesse caso aqui, a fonte ideal. Uma fonte ideal, a gente diz que a resistência interna não existe, tá? Ela é zero. Então, tente fazer aí cada um desses exercícios, tá? Vou dar um tempo para vocês resolverem. Professor, Oi, pode falar. só me relembra aí qual é a relação mesmo que eu utilizo, a fórmula que eu utilizo para determinar a Repare potência só, a gente dissipada. falou o seguinte, que no caso de resistências que estão em série, uma atrás da outra, que a corrente passa por todas as três, é só fazer a soma das resistências, você vai ter resistência equivalente.
Ok? Quando você tem resistências em paralelo, a gente usa o que a gente chama de soma harmônica. A gente fala o recíproco da resistência equivalente vai ser a soma dos recíprocos de cada uma das resistências. Tente fazer o A primeiro. A gente faz isso junto daqui a pouco. No caso, é determinar a resistência, não a Diga de potência. novo. No caso, é determinar as resistências e não a potência. Não, a potência, lembre que a potência pode ser simplesmente a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então vai ser V ao quadrado sobre R. Entendi. Tem 3 formas de calcular a potência, tá? Essa aí a gente vai utilizar para essa situação. Beleza. Primeiro dá 24, né, professor? É 24. É porque eu tô Como é que fazendo você aqui na fez? mão. Como é que você fez? Eu tô. Oi? Como foi que você fez? Eu comecei pela letra C, só que a Heloísa pegou meu caderno aqui e começou a desenhar. E como ela ficou quieta, eu deixei aí. Sim, tá funcionando, né? Na É, letra A, aí... como é que você fez a letra A? Oi? Como é que você fez a letra A? Como tá em série, eu somei as resistências Certo. e dividi o quadrado Então, pelas resistências. exatamente. Aí o que que você fez? Você primeiro obteve a resistência equivalente Equivalente, para isso. depois calcular a potência. Ou seja, você usou o critério de que existe uma resistência equivalente que vai dissipar a mesma quantidade de energia potencial elétrica, né? Então, muito bom. Uhum. E aí, você já fez o C também de cabeça? Eu parei em 0,4, porque aí eu Perdeu. queria anotar aqui. Tá. Peraí. Então, deixa eu fazer logo a A aqui. Eu vou pro Jamboard para poder resolver. Peraí, professor, não tem tempo. Tem Quer que eu volte paciência. lá? Quero rapidinho só para eu ver. Ó, 4 vezes 2. eu só vou fazer a letra A, viu? Uhum. Dividido por 4 mais 2. Resistência do segundo dá 1,33, não é? Isso. Confere. 2 ao quadrado. 33. A potência dá 108,27. Isso, exatamente. Bora ver. Dividido por 6. 0,66. 0,66 vezes 6. A resistência da letra C dá 0,55 aproximadamente. Certo. 0,55. R$ 261,82 aproximadamente a potência. Tá. Note aí que mais baixa, né? É porque como eu tô sem caderno para anotando, Tá. Bora colocar no Jamboard para ficar registrado na gravação, tá? certo. Então, você vai ter aqui, na letra A, tá? A gente tem que... a gente sabe que a potência, tá? Pode ser calculada de 3 formas diferentes. Ela pode ser simplesmente a corrente vezes a tensão, ou eu posso usar a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou eu posso usar a tensão ao quadrado dividido pela resistência, tá? Então, uma forma legal de fazer vai ser usar essa forma da potência, porque se eu calcular a resistência equivalente, então eu vou fazer isso para as 3 situações, tá? Então, a resistência equivalente para aquele circuito vai ser simplesmente a soma direta. Então, eu tenho 1 ohm mais 2 ohms mais 3 ohms.
para um total de 6 ohms. Então, a potência substituindo para P vai ser a tensão ao quadrado, que é 12 volts. 12 volts é usado muito porque é a tensão das baterias, né? Baterias de carro, por exemplo. Dividido pela resistência, que é 6 ohms. E se você fizer essa conta, você vai ter aí 24 watts. Okay? Então, vamos fazer a B agora também. A B, para quem não está acostumado, vocês estão acostumados, mas quem não está acostumado tem dificuldade em saber quem está em série e quem está em paralelo. Dá para ver o seguinte, que a resistência de 1 ohm está em série com a resistência de 3 ohms, então você tem duas resistências aqui em paralelo, uma de 2 e outra de 4. Então a gente pode partir logo na B para calcular a resistência equivalente. Eu vou ter o seguinte, a minha resistência equivalente vai ser igual a, lembre que a gente tem a seguinte regra, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas como isso aqui é a soma harmônica, a gente viu lá em capacitância, você pode, a gente já mostrou lá, que se você tirar o MMC e inverter, isso aí se torna o produto pela soma. Então eu vou fazer o produto R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Substituindo, então, eu vou ter 2 ohms multiplicando 4 ohms dividido pela soma de 2 mais 4. E nesse Vai dar, caso, então, professor, pode falar. uma dica que o professor tinha me dado, que até hoje eu lembro, é que o resistor, para conferir se está certo, Sim. o valor da regra tem que dar menor do que o da menor resistência. Sempre, exatamente. Quando está em série, dá sempre maior. Quando está em paralelo, dá sempre menor. Então, boa dica. Isso. Aí eu sempre vou lá e confiro. É 1,33 ohm. Ok? Então, a gente pode partir para calcular a potência equivalente. Professor, Oi. na falta de uma calculadora na hora de fazer, eu posso utilizar o 4 sobre 3 também aí, né? Pode. Porque para Vai calcular, funcionar. para calcular na mão é melhor manter a fração. Exatamente. Então, aí eu vou ter, voltando aí, eu vou ter 12, né, volts elevado ao quadrado dividido por 1,33 ohms. E se você fizer essa conta, a Letícia já fez, vai dar 108 e fração. Vou botar aqui só 108 watts. E aí a gente pode partir para a letra C. C. A pergunta, aí que tá. Será que eu posso generalizar essa regra aqui, ó? Botar uma corzinha diferente. Eu posso pegar e usar isso aqui para 3 resistores em paralelo. Eu posso generalizar isso, fazer o produto sobre a soma. Tipo assim, fazer R1 vezes R2 vezes R3, dividido por R1 mais R2 mais R3. Funciona isso?
Acontece que não funciona. Tem que tomar cuidado. Você pode fazer, tem duas formas de fazer. Fazer eles 2 a 2, ou então fazer tudo de vez. Então você sabe o seguinte, ó, que 1 sobre a resistência equivalente vai ter que ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, eu vou fazer aqui 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. E isso, claro, vai dar 1,83 e assim vai repetindo, né? E a unidade aqui é 1 sobre ômega. Se eu inverto isso, vai dar 0,54, né? Tá certo isso aí? Acho que eu lembro. Acho que é isso. Deu 50 alguma coisa mesmo. Aí, se você vir para calcular a potência agora, Obrigada, P filha. vai ser igual a V ao quadrado sobre a resistência. V ao quadrado, então, vai ser 144, né? Que a gente já fez essa conta. Dividido por 0,55 ohms. Para uma potência total de 261. Se você fosse colocar em ordem, né, você percebe que esse aqui foi terceiro lugar, 24 watts. Esse aqui foi 108 watts, aqui foi segundo lugar. E em primeiro lugar, em dissipação de energia, foi justamente o que tinha a menor resistência, né? A menor resistência equivalente. Olha que interessante. Isso não é intuitivo, né? Muitas pessoas acham que a resistência em série vai dissipar mais energia, mas você afeta a corrente também, diminui a corrente. Então, isso aí vai dar uma, uma modificação no resultado. Voltando aqui, imagine o seguinte, para o circuito abaixo, a FEM é 12 volts, a resistência interna é 2 ohms. Determine a potência dissipada no resistor externo, se ele é 10 ou se ele é 6. Né? Para qual valor da resistência externa a potência dissipada é máxima? Tá? Então, eu não vou resolver essa questão não, vou deixar para vocês pensarem. Tá? E aí a gente tem um encontro na sexta-feira, não é isso? Exatamente. É. Eu ia perguntar, Confirmado, sexta-feira, confirmado. vocês conseguem
começar? Qual horário mais cedo possível? A Depois gente pode começar às 6 horas? Pode. Pra mim pode, né? Vamos E ver. você, Vitor? Com certeza. Pronto, então vamos começar às 6 horas na sexta-feira. Pronto? Ok. Combinado, então. Beleza. Tá bom, até então, viu? Valeu, professor. Valeu, Letícia. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desce aí, meu amor.